É um zoológico. Você podia ficar fantasiado de foca lá. Podia, não leva um notebook. Fazendo a conta pras pessoas. Eu podia fazer conta de foca. Mas, enfim, ou com a cabra. Melhor não. Cabra. A gente podia botar umas ovelhas pra cuidar. Muito bem. O que acontece? Hoje o dia não está tão agitado na economia, então eu posso falar também de outras pautas. Zuzu deu aquela roubada nas minhas pautas. Eu dei? Acontece. Calma, Ontem qual estava pauta? dando aula no INSPER, no mestrado. Certo. Os alunos gostam muito do meu quadro, seu não. Só do seu. Disputa de quadros? Qual é o tipo, pode fazer aqui. Não, a gente pode fazer com No os meus gel. alunos. É, qual o pior? Mas vamos ver se depois da prova eles mudam de ideia. Vamos lá. Então, beijo para os meus queridos alunos. O que aconteceu ontem de importante na economia? A Standard & Poor's, que é uma agência de rating, revisou a nota do Brasil. Na verdade, continua com o rating do Brasil. Nota, Certo. o rating é uma nota. E mudou a... Classificação. A classificação não mudou. Mudou só a tendência mais uma. positiva. Ficou com a tendência positiva. O Brasil, ele faz muitos anos, ficou, na verdade, pouco tempo da história no grau de investimento. E ele caiu, perdeu o grau de investimento lá com a Dilma, desde então não voltou. O grau de investimento, você precisa das 3 agências de risco ter grau de investimento em 2, para ser considerado um país grau de investimento. Quais são as agências de risco? Quais? A Fitch, a Moody's e a Standard & Poor's. Certo. O grau de investimento pela Standard & Poor's é BBB-, é uma nota. A gente se encontra atualmente 3 degraus abaixo. Então tem abaixo do BBB-, tem o BB+, o BB e o que a gente tá, que é o BB-, é o Double B. É meia boca. Meia boca. Meia boca. Só que agora falou, um Double B indo pra cima. Sim. E foi, Com uma obviamente, perspectiva melhor. uma perspectiva melhor, o que precisa ser comemorado e muita gente. O bom é o AAA. AAA é o de menor Que é onde risco do você mundo. coloca o seu dinheirinho, E vai não é, receber lá, Samidana? que é o título do Tesouro Americano. Que é o top. De curto prazo. Esse é o considerado AAA mundial. Mas muito bem. Aí tem que ser comemorado, isso é bom, porque se o Brasil voltar, e torço para que volte ao grau de investimento, muitos fundos no mundo inteiro de investimento podem aportar. Porque tem fundo que fala assim, você pode ir para qualquer país, contanto que tenha grau de investimento. O Brasil não tem, mas melhorou. O Haddad comemorou, ele fez uma auto-homenagem falando da glória dele mesmo. O Galípolo, que é o número 2, que faz número 2 também, ele também comemorou. E aí eu fui ler o relatório da Standard & Poor's. Fui ler o que os caras falaram. Os caras falam, olha, melhorou a perspectiva para a economia, tudo, mas o fato principal foi a baixa dos preços, que é justamente o controle da inflação, que justamente é o que o Haddad tem criticado, que é o trabalho do Banco Central. Então, Mauro Shampoo fez gol? Fez gol. Mas quem tocou para ele foi o Banco Central, que deu assistência, e ele não levou em conta. Mas foi bom, a gente sabe que de tempos em tempos o Mauro Shampoo vai lá e faz então boa Mauro Shampoo. Essa foi a primeira coisa. Outra coisa que também ajudou... Você acha que o Mauro Shampoo tá se saindo bem no ministério? Olha, honestamente, perto da expectativa, sim, porque ele não tinha expectativa nenhuma. Então ele tá indo melhor. Tá tapando os só buracos. tá segurando. Tá segurando. Tá tapando o buraco. E ele é o melhor do time todo. Então os outros são piores. Tem que torcer pra ele ficar, porque o banco é pior. Sim. O pessoal que tá no banco, mercadante, Nossa Senhora, pior. meu Jesus. Ontem também teve, como a gente falou aqui, a reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, que, como também prevíamos, manteve a taxa de juros. A taxa de juros americana está no intervalo entre 5 e 5,25. Isso ajudou, como eu falei nos últimos dias, a queda do dólar. Na verdade, o dólar se desvalorizou frente a todas as moedas, inclusive ao real. Esse fato ajudou. Mas depois da decisão... Parou de subir, né? Mas é alta a taxa americana, alta. né? Puta, 5,5? 5,5. E a inflação deles está na casa de 4. Mas depois disso, vai lá os dirigentes, o presidente do Banco Central Americano, do Fed, que o Zuckerman gosta muito, Jerome Powell. Adoro ele. Jerome Powell. Ele vai...
E tem o Cheryl, meu. Que também é o... Ele não garantiu, né? É o irmão. Ele falou, ó, posso mexer aí ele de falou novo. que na próxima, talvez Ameaçou, deu uma Ele ameaçada. deu uma ameaçada. Ele falou, ó, não acho que vai ficar assim ou vai ficar descendo. Não comemora muito, não. Não comemora muito. Que tem o VAR. Não dá volta olímpica ainda. Então deve subir. Então essas foram as notícias. E uma coisa engraçada é o pessoal da máfia de aposta. Por quê? Tem um jogador que é o Vitor Ramos, que ele está sendo processado lá em Goiás Tá bom. para estar nos esquemas das apostas. Tá no certo. esquema. Aí, a defesa dele falou assim, muito bem, mas eu não posso ser julgado aqui. Vocês lembram que vocês anularam o julgamento do Manteiga e também do Lula porque estava na alçada errada? É o mesmo caso que eu. O jogo foi lá em Campinas, bonitão. Não é aqui. Então não é essa alçada. Então ele usou isso, falou que é uma incompetência territorial e Sim. o caso deve tramitar no local de consumação do suposto delito, onde a partida foi em Campinas. Então você vê que Sempre dá pra dar um Leonardo. festa para advogado. Exatamente. Você não tem a alçada. Exatamente. E com isso, Piriri Pororó, em breve, homenageando já o Segre, que já se encontra entre nós, eu vou mostrar o piano japonês. Ah, não. O piano Você falou que é uma japonês, porcaria. É. Você falou que não funciona. Não, é o melhor piano. Não, mas vem com Elétrico defeito. Você falou que vem com defeito falou que e vem os com japoneses defeito. são mais Vem educados. Veio Os japoneses não gostam. Veio muito. quebrado. Você não gosta de japonês que manda... Veio com uma pequena lasca, eles deram um upgrade no piano, Veio está sem o ré. maravilhoso. Deram E eu vou upgrade? fazer duelo de pianos com vinheteiro, quiçá. Não, Aí não, sim, Renan, nossa, não. Cabra e vejo a você hora. tocando piano. É eu e a cabra. É. Melhor ver você e a cabra Então tocando. vai ser japonês. só eu, pra não zoar o vinheteiro, que toca muito melhor que eu.